Sabia que tudo que acontece no mundo, todos os acontecimentos que estão acontecendo agora, guerras e coisas que estão acontecendo no mundo, que a gente vê que o mundo está de cabeça para baixo, tudo acontece através das 10 Sefirot. Deus se expressa no mundo, Ele controla o mundo através das 10 Sefirot. Quando a gente entender quais são as 10 Sefirot, o que cada Sefirah significa, principalmente a parte das emoções, as 7 Midot, as 7 emoções, 7 atributos emocionais, a gente vai conseguir entender toda a história da humanidade, o que aconteceu até agora, o que aconteceu em cada milênio. O que está acontecendo agora, a gente vai entender melhor. E também a gente vai conseguir entender o que vai acontecer no futuro, no sentido, como é que vai ser a vida no futuro, na época do Mashiach, na época da revelação de Mashiach. E nessa época também, agora que a gente está no finalzinho, bem próximo da revelação de Mashiach, a gente vai conseguir entender melhor o que está acontecendo na nossa vida. Para isso, eu estou feliz de anunciar aqui que está lançando eu com meu pai, Rabino Avraham Tzvi Belter, eu estou lançando um curso junto com ele sobre a Kabbalah da história judaica. Se você não conhece ele, vou deixar aqui na descrição também um vídeo, uma aula que a gente fez agora essa semana com meu pai. E vou deixar aqui o meu pai para explicar um pouco mais sobre como é que vai ser essas 4 aulas, os assuntos de cada aula, o que esse curso vai acrescentar para você, tá? O que ele vai mudar para você, realmente. O que será o curso A Kabbalah da História Judaica? Obviamente nós temos aqui 2 temas muito interessantes e que vão precisar de um esclarecimento maior. O que tem a ver a Kabbalah com a história? A ideia aqui é de mostrar como que as Sefirot, as manifestações divinas que têm a ver com atributos emocionais, estão relacionadas diretamente com a criação do mundo e com cada um dos 6 milênios que nós temos vivenciado até o momento. A primeira aula desse curso, de 4 aulas, será dia 1º de outubro, e o tema será Criação, Evolução e Idolatria. Nós vamos esclarecer um pouco mais a relação entre criação do mundo e evolução, a origem histórica e até um certo ponto espiritual do conceito de idolatria e de monoteísmo. E vamos explorar um pouquinho os primeiros milênios da história da humanidade, que também envolvem a história judaica e a relação deles com as Sefirot, as manifestações divinas que deram origem ao mundo físico como a gente conhece ele hoje em dia. Na segunda aula, dia 8 de outubro, nós vamos explicar um pouco mais os temas fé, revelação e exílio, que estão relacionados com milênios após a criação, onde nós vamos esclarecer um pouco melhor o conceito de a relação dos seres finitos com o Criador, que é infinito, até que ponto há uma intersecção entre eles, ou seja, em que ponto da história há uma revelação, uma convergência entre os dois, e como e de que forma isso se manifesta dentro do mundo físico, e eventualmente isso vai nos levar à história da diáspora do povo judeu, o exílio. No dia 15 de outubro, nós vamos trabalhar com 3 temas, no fundo, 3 livros, 3 fontes de sabedoria milenares, que são o Talmud, o Midrash e a Kabbalah, que estão inseridos dentro de um certo milênio da história da humanidade e vão afetar a humanidade como um todo, não apenas o povo judeu. Nós vamos ver reflexos dessa sabedoria em várias partes do mundo, e é isso que a gente vai procurar explorar nessa aula, através desse tema. E finalmente, no dia 22 de outubro, nós vamos trabalhar com 3 conceitos que estão inseridos nesse últimos milênios da história da humanidade e da história judaica, que são tzadikim, pessoas de uma perfeição espiritual extraordinária,
o conceito do Shabat, que a gente vai procurar explicar um pouquinho melhor dentro do contexto da história, da Kabbalah, da nossa realidade. E Mashiach, nós vamos procurar inserir Mashiach dentro do contexto histórico e cabalístico, ou seja, como isso afeta a nossa vida hoje em dia e como eventualmente afetará no futuro próximo, uma vez que nós estamos nos últimos milênios da história da humanidade. Tudo isso está incluído na Kabbalah da história judaica, que não se limita apenas à história judaica, mas à história judaica inserida dentro do contexto da história da humanidade, uma vez que as Sefirot, as manifestações divinas que têm um semblante de atributo emocional, elas afetam cada um dos milênios, dos 6 milênios da história como nós conhecemos ela hoje em dia. No curso de 4 aulas ao vivo, essas aulas vão ficar gravadas depois, tá? Então quem perdeu a aula no momento, na hora, ao vivo, logo depois vai ser mandado um link com uma repetição da aula, e no final do curso vocês vão receber essas 4 aulas com uma aula bônus, que vai ser uma aula minha. Então você, no total, 5 aulas. Cada aula vai ter 1h30 mais ou menos, tá? Com o direito, no final da aula, de perguntas e respostas, poder esclarecer, tirar as dúvidas que vocês têm. Eu estou deixando na descrição desse vídeo aqui o link para vocês fazerem inscrição e pagamento, tá? Você pode pagar por Pix, pode pagar por boleto, e também dá para parcelar até 12 vezes. Tem uma taxa pequena, mas dá para parcelar até 12 vezes. Então você não tem motivo nenhum para procrastinar e perder esse curso que a gente não sabe quando ele vai ter novamente, tá bom?